Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Esperando para tocar na bola e dar saída, largada do Expediente Futebol. Ótimo programa, João. Um abração. Abraço, meu amigo Prieto. Valeu, turma boa do Boa Tarde Fox. É isso aí. Começamos o Expediente, o nosso happy hour esportivo. Sexta-feira, todo mundo animado. Muito futebol no final de semana. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os campeonatos na Europa. Campeonato italiano tem um jogo imperdível entre Juventus e Napoli, que é a decisão do campeonato. E você vai acompanhar aqui com a gente e toda a repercussão de sorteio da Copa do Brasil, da participação brasileira na Libertadores da América, dos resultados do meio de semana. Tudo isso a partir de agora para você aqui no Expediente Futebol. Então venha com a gente e vamos interagir, ó, e vocês terão a companhia desses monstros sagrados que estão aqui ao meu lado. Jesus! Olha quem tá aqui, rapaz. Professor Pascoal tá na área. João. Grande Pascoal, grande. Muito bem-vindo, Pascoal. Edmundo, o animal, está com a gente também. Eugênio Leal e o PVC. Esse é o nosso... Isso é um esquadrão de informação, de conteúdo, de opinião. Todo mundo junto aqui no nosso Expediente Futebol. E lá em São Paulo, pensou que terminou? Olha quem tá lá. José Eduardo Savoia, com o nosso timaço de analistas aqui do Expediente Futebol. Boa, Savoia, bem-vindo ao programa. Vamos começar girando a informação. O nosso querido grande Tetrazinho tirou as bolinhas hoje. Sorteio da Copa do Brasil na CBF. Eduarda Pessinati. Olá, João Guilherme, boa tarde para você, para todo mundo ligado no Expediente Futebol. E nessa sexta-feira, aqui na sede da CBF no Rio de Janeiro, aconteceram os sorteios que definiram os confrontos e os mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil. Dos times que vêm da Libertadores da América, apenas o Santos não vai decidir essa vaga em casa. Ele começa jogando em casa, ao contrário dos demais. Os primeiros jogos acontecem já na próxima semana. O Goiás recebe o Grêmio e o Vitória recebe o Corinthians. A data base da CBF é o dia 25, mas não necessariamente essas partidas acontecem na próxima quarta-feira. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes das oitavas de final da Copa do Brasil. Boa, muito obrigado, Eduarda Pessinati. Estamos te esperando aqui no Expediente. E o Coringão, hein? No final de semana jogará pela manhã em Curitiba. Jackson Pinheiro. Olá, João Guilherme. Um ótimo expediente para você, meu caro, aos amigos ligados no programa. Daqui a pouquinho, todas as informações do Corinthians. O tão aguardado 9 chegou. Daqui a pouquinho a gente traz todas as informações, João. O 9 tá na área e vai para dentro da área do Corinthians. Já a apresentação do Roger aqui no Expediente Futebol. E o Verdão e o Palmeiras. Informação agora para você. Olá, amigos do Expediente Futebol. Sem vencer há 3 jogos, o Palmeiras terá mudanças para enfrentar o Internacional nesse domingo no Pacaembu. Na defesa, o zagueiro Edu Dracena é a novidade na vaga do Thiago Martins. No meio-campo, o Moisés é testado no lugar do Lucas Lima. E no ataque, o Borja, recuperado das dores no joelho, retorna à equipe titular. Daqui a pouco, mais informações do Palmeiras aqui no Expediente Futebol. Boa! E agora o destaque do Fluminense. Valeu, Fernando Caetano. Fluminense vem aí, Caroline Patati. Fala, pessoal, ligado no Expediente Futebol. O Fluminense treinou na manhã desta sexta-feira. Está focado no jogo de domingo contra o Cruzeiro, 4 horas da tarde no Maracanã. Estreia em casa no Campeonato Brasileiro. O Abel Braga foi quem falou por aqui, comentou quem vai ser o substituto do Ibañez, que está lesionado, falou também sobre os reforços que estão chegando e deu algumas declarações polêmicas. Ficou curioso? Então continua com a gente que daqui a pouco eu trago todas as informações aqui no Expediente Futebol. Beleza, Carol. E o Flamengo joga amanhã no Maraca, que vai estar cheio, hein? Alô, Carol. A Caroline Patati já falou. Helena Calil, diga, Helena. O Flamengo fez o último treino aqui no Centro de Treinamento Ninho do Urubu antes de enfrentar o América Mineiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E esse jogo vai marcar a despedida de Júlio César. 40 mil ingressos já foram vendidos e para essa partida, Maurício Barbieri não vai poder contar com Everton Ribeiro. E fica a dúvida, quem será o substituto, o Ilharão ou o Giovani?
Bacana, Helena. E um dia de grande notícia para a galera do Peixe, o Santos, André Cavalcante. No Santos, depois de 3 meses, Bruno Henrique se recupera de grave lesão no olho direito e reforça a equipe que vai encarar o Bahia na Fonte Nova. Olha aí que notícia boa para a galera do Peixão da Vila. Daqui a pouco será assunto também aqui no Expediente Futebol. Rapaz, e o Vasco, hein? Que desagradável. Alô, Fábio Azevedo. Seus amigos, um ótimo expediente a todos. A delegação do Vasco já deixou a Argentina rumo a Chapecó. Domingo o time enfrenta a Chapecoense. E o diretor executivo Paulo Pelaipe fala em 2 a 3 reforços pontuais. Aqueles jogadores que podem ser titulares até a Copa do Mundo. Daqui a pouco eu volto no Expediente Futebol. Bacana, obrigado, Fabinho. E daqui a pouco também a situação dos brasileiros na Libertadores. Encerrado o turno da fase de grupos, vem aí os 3 jogos para os brasileiros nos seus grupos e o que eles precisam fazer para garantir a classificação para as oitavas de final. Você vai ver aqui no nosso EF. Vamos agora até Minas Gerais. Diego Bertozzi, vem aí o futebol mineiro. Grande João, um abraço aos amigos do Expediente Futebol. Cruzeiro e Atlético vão jogar neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, precisando dar uma resposta ao torcedor. A Raposa se complicou na Libertadores, Mano Menezes discutiu com o repórter e do outro lado da Lagoa da Pampulha a situação não está muito fácil. O Atlético foi recebido num clima tenso, protesto dos torcedores no aeroporto. Daqui a pouquinho, todas as informações dos Gigantes de Minas aqui no Expediente. Beleza, e o América Mineiro virá amanhã o Maracanã na despedida de Júlio César no gol do Flamengo amanhã, já esse assunto também em destaque. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, tá na tela do Expediente Futebol para você saber onde o seu time vai jogar no final de semana. Amanhã, 4 da tarde, Bahia e Santos lá na Fonte Nova. No Maracanã, 7 da noite, Flamengo e América Mineiro. Domingo, 11 da manhã, Paraná e Corinthians. 4 da tarde, Atlético Mineiro e Vitória no Independência, Chapecoense e Vasco na Arena Condá. Fluminense Cruzeiro no Maracanã, 4 da tarde, em jogo no Maracanã, sábado, domingo, que bom, hein? Lá no Castelão, para tudo, teremos Ceará e São Paulo, Palmeiras e Internacional no Pacaembu, Grêmio e Atlético Paranaense, que jogão da rodada. Atlético Paranaense muito bem, o Grêmio não precisa nem falar. E fechando segunda-feira, Sport Botafogo lá na Ilha do Retiro. Vem aí, Edmundo, segunda rodada do Brasileirão. Tudo bem, Ed? Tudo ótimo, João. Boa tarde a você, os amigos da bancada, o pessoal de casa. O Campeonato Brasileiro começa e toda rodada temos muitos clássicos, né? Então é importante os times se concentrarem, pelo menos no final de semana, para essa rodada do Campeonato Brasileiro, já que no meio de semana teremos Libertadores novamente. A rodada de terça, quarta e quinta, foi muito ruim para os brasileiros. A gente vai depois falar sobre elas aqui. Muito bem, é isso aí, Edmundo. Pascoal, bem-vindo, Pascoal. Tudo bem? Tudo bem, Pascoal. Boa tarde a todos, aos companheiros, você que está em casa. O São Paulo tem uma certeza, o Everton estreia nesse final de semana contra o Ceará fora de casa. Já está liberado o jogador e ele é peça, nesse instante, fundamental para a recuperação do São Paulo depois da desclassificação na Copa do Brasil. Boa, olha aí, notícia importante aqui trazida pelo Pascoal. Everton estreando no São Paulo. Eugênio, tudo bem, Eugênio? Tudo bem, João? Tudo bem, Eugênio, vocês, tudo bem. Companheiros, o Flamengo faz amanhã a despedida do Júlio César. Uma negociação que desde o início eu achei assim, um pouco estranha, mal resolvida, mal acabada. O Júlio, na verdade, fez uma partida, né? Oficial com o Flamengo, lá em Volta Redonda. Fará a segunda neste sábado. Mas será que é o ambiente propício para uma festa, para uma comemoração? O momento do Flamengo é turbulento, dentro e fora de campo. É um jogo que vale 3 pontos, vai que acontece algum problema, né? Vai que o Flamengo não consegue um grande resultado, não vem conseguindo, né? Empatou os 2 últimos jogos. Aí coloca em risco pontuação, coloca em risco uma grande festa que seria, ou será, a despedida do Júlio. Acho que merecia ser um grande jogo, amistoso, no momento mais legal do clube. Ficou tudo meio mal resolvido, não sei. Gosto muito do Júlio, mas eu acho que ele merecia uma despedida assim mais alto astral.
Amanhã. Espero que seja um grande jogo para ele amanhã. É isso aí, jogo pra valer mesmo. O América Mineiro começou bem o campeonato, vencendo o Sport por 3-0 e o Flamengo, né, precisa da vitória também no Maracanã para largar bem. PVC, bem-vindo ao Expediente PVC. Vamos olhar o Racing, apesar de ter que o Vasco tem que olhar para o que aconteceu ontem, para o caminhão que passou por cima do Vasco. Mas o caminhão tem nome e é um dos times que podem brigar para a Libertadores. Olha aí. O Eduardo Cudê é o mesmo técnico que era do Rosário Central de 2016, que eliminou o Palmeiras na fase de grupos, que eliminou o Grêmio nas oitavas de final e que só foi eliminado pelo campeão Atlético Nacional na última bola do jogo, naquele lance da briga do Berril. O Racing tem uma capacidade de movimentação impressionante dos 4 homens mais adiantados. O Augusto Solari pega do lado esquerdo e aí você tem Lautaro Martinez, Lisandro Lopes, o Zaratio, que jogou um partidaço ontem também, e o Centurion. E é um time para se prestar atenção daqui até a última semana de novembro, quando termina a Libertadores. É isso aí, semana que vem estará no Rio de Janeiro jogando contra o Vasco da Gama em São Januário pela Libertadores. Eduardo Savoia, bem-vindo, Savoia! Olha, João, boa tarde a todos aí do Rio de Janeiro, quem está em casa, quem acompanha o Expediente Futebol. Eu estou aqui me perguntando, pensando, quanto tempo um treinador precisa para ajeitar um time, né? Muitas vezes o cara fala, uma temporada inteira, tem que montar o time, indicar as contratações, né? A Aguirre chegou há pouco tempo, aí você vê o Fernando Diniz, chegou no começo do ano ao Atlético Paranaense, num sistema de jogo muito mais difícil de ser implantado, né? Porque se fosse o Audax, tudo bem, os caras estão acostumados a jogar, ou estavam acostumados a jogar nesse sistema, sem dar chutão, o goleiro participando, o time sem a bola sai tocando, não dá chutão, coisa de gente que gosta de futebol, né? E ele em 3 meses acertou o time do Atlético Paranaense. A gente precisa repensar essa história e dizer, não, o treinador não tem tempo. Eu acho que tem. Se tiver capacidade, até num time com algumas limitações, dá sim para você acertar o time em 2, 3 meses. Basta ter capacidade e convencer os jogadores a fazer aquilo que o treinador pensa no futebol. Eu acho que dá sim. E às vezes a gente arruma muita desculpa. Olha, o técnico não teve tempo para trabalhar. Teve sim, olha o Fernando Diniz. Olha que beleza ver o time do Atlético. Eu concordo em parte, porque assim, a diferença do tempo, o tempo pode ser uma semana. Uma semana. Às vezes dá, muitas vezes não dá. Mas para você ter uma semana no Brasil, é muito mais difícil do que o Fernando Diniz ter 3 meses. Porque ele não jogou o Campeonato Estadual. Então ele passou 3 meses treinando a equipe. Eu estou me perguntando muito, não é sobre isso, né? É sobre o Cudê, o Ariel Roland, que tem tanto o Racing quanto o Independiente, nas Copas Sul-Americanas do ano passado e na Copa Libertadores desse ano, eles têm uma capacidade de movimentação dos times que eles dirigem que é enorme. E um exercício para a gente tentar fazer também é entender quantas semanas livres se tem na Argentina em comparação com o Brasil. Eles jogam bem menos, né? PVC, posso entrar nessa discussão? Porque me impressionou a entrevista do Paulo André ontem, pós-jogo. Eu tenho a minha opinião sobre o Paulo André, acho que ele fala muito melhor, escreve livro melhor, desenha, pinta quadro melhor do que joga futebol. Mas foi muito interessante o que ele disse ontem. Ele disse que tem 34 anos e que nos outros 33 e meio, 33 e pouco, até aqui, até a chegada do Fernando Diniz, ele conhecia outro futebol. Por que eu abordei isso? Porque você bate nessa tecla de que no Brasil se pratica um esporte e na Europa se pratica nas grandes ligas. Nas grandes ligas, nos times. Portugal também é Europa. Nos times milionários. Alguns grandes times. Não, nos milionários. Nem sempre milionários. Às vezes tem outros menores que conseguem fazer coisas. Eu puxei essa discussão porque eu acho que tudo bem que eu sou mais velho, tenho 47 anos, mas eu vi times maravilhosos, inclusive na seleção brasileira, né, que não ganharam, mas que marcaram época. Então, assim, é claro que é encantador quando um time se propõe a jogar futebol, tem uma ideia de jogo específica e na prática ela dá certo, é encantador, de fato. Mas eu acho que nós temos que não podemos jogar por terra o que faz o Corinthians, que também é uma ideia de jogo. Claro. Pode não ser maravilhoso aos olhos de quem vê,
principalmente do adversário ou do torcedor adversário. Mas ela é uma ideia clara. Não podemos jogar por terra, jogar o que faz o Grêmio do Renato Gaúcho. Sim, eu concordo. Que é maravilhoso, que é lindo também. E são sequências de trabalho. Né? E são sequências de trabalho, que vale a pena ser ressaltada, não ficar só nessa coisa de que o futebol tem que ser toque. Tem maneiras diferentes de vencer e maneiras diferentes de jogar. Exatamente. Existem 1000 maneiras de jogar futebol. Eu acho que a grande questão é que aqui no Brasil é muito difícil alguém conseguir implantar uma maneira. O Corinthians do Carille é uma sequência do Corinthians do Tite, que é uma sequência do Corinthians do Mano, que é uma sequência do Corinthians do Tite anterior, do Mano anterior, e assim vai. A gente tem falado sobre isso aqui, porque o Corinthians é o time mais vencedor da década no futebol brasileiro, porque ele talvez seja o único que construiu uma identidade própria de futebol. É claro, com ajustes dependendo do momento, das circunstâncias dos jogadores que estão disponíveis. Mas o Corinthians tem isso, tem esse padrão. O problema é que a maior parte dos clubes do Brasil não tem nenhuma identidade. E o PVC fala sempre sobre isso. Os clubes, ao contratarem seus treinadores, mudam a concepção da noite para o dia. O São Paulo. E muda, exatamente, é um exemplo. Mudam a cada 2 semanas. O cara chegou, troca tudo. Agora esquece o que você fez até aqui, começa do zero. É impossível você desenvolver um padrão de jogo. Nisso o Atlético, ele tem a vantagem de ter feito a opção de não jogar o campeonato estadual com o time principal. São só 8 jogos do time exatamente, principal. E dar tempo ao treinador para implantar um sistema de jogo diferente da média do futebol brasileiro e muito bem feito. Nós já conversamos sobre isso aqui. Fala aí, na verdade, Edmundo, na verdade é o seguinte... O que eu quero dizer é o seguinte, que nós mesmos da imprensa, nós defendemos caras, por exemplo, quantas e quantas vezes a gente não vê o treinador, não, eu vou escalar meu time de acordo com as características. O Fernando Diniz tem o esquema dele. Ele jogou no Audax, fez sucesso, foi lá, com o esquema dele, Fernando Diniz, e está fazendo o time jogar. Mas é exatamente isso que eu quero abordar. A vitória da Alemanha em 14 aqui no Brasil, fez com que os times se vissem obrigados a jogar naquele formato. E aí os times perderam a sua identidade. Tudo bem, eu sou super a favor da modernidade. Mas o que fazia o Atlético Mineiro muito forte? Pelo menos na minha época que jogava. O Mineirão enorme, a grama um pouco mais alta. E o Serra Dourada? Serra Dourada, o Flamengo com o Maracanã, os times do Rio com o Maracanã, que tinha aquela dimensão que deixava a gente assustado. Aí veio o padrão FIFA, de estádio, de grama. 95 por 68. E nivelou o futebol. Ficou tudo parecido. Os times jogam todos parecidos. Mas eu acho que é importante se resgatar a característica individual de cada time. Muito bem. Então vamos falar de um time que já joga de uma mesma maneira há muito tempo e serviu de exemplo para essa conversa inicial aqui do programa. Estamos falando do Corinthians, que já há muito tempo tem uma identidade, uma forma de jogar. E agora tem um homem de área de novo, tem um centroavante. O Roger chegou e foi apresentado. Quero agradecer a Deus, pela oportunidade. Feliz de estar aqui, realizando um sonho de criança, sem dúvida, algo que eu sonhei lá na rua do meu bairro, com os meus amigos, e hoje, com certeza, Deus realiza esse sonho na minha carreira, na minha vida. Talvez faltam mais 1 ou 2 aí só e tá muito bom, Acho que Deus já foi muito generoso comigo. Cara, é especial, assim, tem coisas na vida da gente que não dá para nós escolhermos, Desde o nascimento da Júlia, ela realmente nos surpreende a cada dia, Eu costumo sempre também falar do Nicolas, Meu filho também é muito especial. Claro que a Júlia, pela sua deficiência, sua inteligência, sua superação, ela transcende algumas coisas, Então, realmente ela é isso aí, Foi muito legal a ação de marketing aí, a apresentação do Corinthians, cara, surpreendeu, Eu cheguei aqui no clube e começou assim, no WhatsApp, enfim, todo mundo me chamando e comentando. Eu achei muito lindo também ela lendo, ela cantando a música da torcida. Isso é tudo muito especial, cara, Eu tenho que me dedicar ao máximo, fazer o meu melhor, Buscar de novo a melhor forma, Eu ainda procuro o melhor futebol, aquele futebol do ano passado, do Botafogo. Eu acho que o time está pronto, Não tem muito
o que ficar mexendo, né? Os treinamentos também, eu já tive a semana aqui treinando, né? Vocês não estavam, mas eu já participei de alguns treinos e eu vi que a intensidade, né? Os mini-jogos, o nível é muito alto, a competitividade, a força, a qualidade a gente não precisa nem falar, né? Essa equipe tem demonstrado essa qualidade, então aproveitar as oportunidades que for dadas, né? A gente sabe que o time está pronto, né? Tem jogado bem com o Rodriguinho lá na frente, enfim, tem feito gols, mas eu também estou pronto assim que o Carille precisar, né? Acho que para domingo não dá, né? Questão de documentação, mas acho que para o outro domingo talvez eu esteja apto a estar na convocação, a fazer parte do grupo aí. Muito bem, chegou então o homem de área. Depois que o Jô saiu para o Japão, uma carência muito grande, agora o Corinthians tem o cara lá de área. Chega para ser titular? O Corinthians está voando, está jogando bem. Para que o Corinthians precisa do homem de área? Você tem Rodriguinho e Jadson, rapaz. Metendo gol de cabeça um atrás do outro, entrando no meio dos zagueiros. Tem Rodriguinho e Jadson. Os centroavantes anões. O Jadson tem 1,5 m. Centroavantes anões é muito bom. Fazendo gol de cabeça. O Edmundo falou há pouco aqui do padrão de jogo adotado no Brasil. O Corinthians tem um padrão de jogo. E o padrão de jogo do Corinthians marca um centroavante, né? Não tem jogado com centroavante nessa linha de 4 que faz o Carille, né? 4 jogadores na frente, 4-2-4 que ele montou aqui, mas o Corinthians, para o Carille, pode jogar com centroavante e deve jogar com um homem de referência. Sim. Mais ou menos como era com o Jô, né? O Jô que dominava a bola, esperava a passagem do meia. O Jô que dominava a bola, ou então dava uma casquinha para a penetração dos homens de lado de campo. Existem outras circunstâncias. Só que aquele homem de lado de campo pela direita não tem mais, que é o Jadson, né? O Jadson já pediu para não jogar naquela posição. Já joga por dentro como meia, junto com o Rodriguinho. Então esse é um fator que vai ter análise do técnico do Corinthians. Agora, a tendência é o Corinthians crescer, melhorar. Porque o forte do Corinthians não é ter ou não ter um camisa 9. Forte do Corinthians, que o Carille acertou, são 2 volantes e 2 homens de lado de campo que funcionam bem defensivamente e funcionam bem ofensivamente. E fazem a bola passar ali na frente. E aí, Rodriguinho e Jadson, porque são os melhores, os mais capacitados tecnicamente, eles colocam a bola para dentro. Mas se você tem um especialista, ontem ficou muito claro no jogo do Cruzeiro, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Cruzeiro, mas o Cruzeiro deixou de ganhar o jogo porque o Mano demorou a botar o Sassá. Quando o Universidade de Chile tira um dos zagueiros, ficou uma avenida que não tinha antes quando tinha os 3 zagueiros. Mas enfim, e aí o Sassá, em 10 minutos em campo, teve mais oportunidades do que Thiago Neves, De Arrascaeta e os demais. Faltou o cara que estavam o tempo todo. Então a bola, o jogador especialista para fazer o gol, agora o Corinthians tem. Tem esse cara aí. Se o Carille vai usar de início ou não, a gente não sabe, mas a alternativa ela vai depender do jogo. Vai depender dos jogadores disponíveis, vai ter gente machucada, vai ter gente suspensa. Do Roger. Exatamente. O Roger foi muito bem no Botafogo, mas não foi no Inter. Vai ter jogo que vai ser mais interessante ele começar do banco e entrar. Ele só vai bem nos times alvinegros. Vai ter jogo mais interessante pro Corinthians que ele comece jogando. Eu acho que o Corinthians está bem arrumado hoje. Tá bem arrumado, mas ganha uma opção. Sem dúvida. Ó, tá difícil, não sei o quê. Opa, então é a vez do Roger. Vamos pelo alto, é isso aí. Não vai começar agora. Você acha que é por aí, ô Savoia? Não vai começar agora. Se eu conheço um pouquinho do estilo do Carille, ele vai fazer o seguinte, ele vai primeiro ensaiar bastante, vai inserir o Roger dentro da situação em que o Corinthians joga, para ele entender o esquema tático, vai ensaiar. Ele não escala jogador sem treinar muito. Até porque então, não tem pressa, né, Savoia? Tá dando certo. Não tá dando certo, mas vai ter jogo que vai precisar. Mas para começar como titular, eu acho que o Carille vai treinar bastante o Roger, para ele saber as funções exatamente, e aí sim, aos poucos, ele vai ser lançado. Mas eu tenho certeza que não vai ser titular de imediato. As características do Roger lembram as características do Jô? São jogadores parecidos? Eu acho diferente. São diferentes? Ele não é tão rápido quanto o Jô, ele é talvez melhor no jogo aéreo, mas ele não faz tanto o pivô, ele é mais centroavante do que pivô. Agora, ele dá uma alternativa de jogo importante para o Corinthians. É o que hoje ele falou. A palavra-chave é, você ganhou uma possibilidade de escolha. A palavra-chave é alternativa, opção. Isso é bom.
E uma coisa que eu acho importante, no começo do ano a gente chegou a se falar sobre o Carille. Porque o Carille vai ficar escravo desse sistema que tem centroavante, porque ele perdeu o centroavante, ele vai jogar sempre com o Júnior Dutra ou com o Casinha e não jogou. Ele não ficou escravo de nada, ele mexeu no time, ele tirou o centroavante, achou uma outra forma de jogar, depois ele devolveu o centroavante, jogou uma partida contra o Bragantino com o centroavante, com o Júnior Dutra, depois ele botou o Júnior Dutra pelo lado do campo, então ele não ficou escravo de nada, ele ganhou alternativas táticas. E o Roger vai dar mais uma possibilidade. Na verdade, o Carille que ele fez do início do ano, desse ano de 2018 para cá, foi tirar o centroavante e botar mais um volante. Né? Ele estava jogando num 4-1-4-1, aí ele tirou o 1 da frente e trouxe para junto desse aqui. Ficou um 4-2-4. Né? Mais ou menos isso, ou 4-4-2. 4-4-2. Tudo bem, mas aí é nomenclatura, porque esses dois aí, aqui são meias que chegam na área, o Rodriguinho e o Jadson, os dois de dentro. Eles não são exatamente atacantes, mas fazem papel de centroavante. Só que ele tirou o cara que estava na frente deles, que começou sendo o Casim, depois ele tentou outros nomes, e botou aqui mais um volante, tá jogando o Maicon. Mas convenhamos que também nem Júnior Dutra e nem Casim se ajudaram. Ou ajudaram o Corinthians. E por isso ele voltou atrás e redesenhou o time dele. Claro, ele percebeu que com esses jogadores ele não teria condições de fazer o que ele imaginava. Né? Não eram os jogadores que ele imaginava. E aí ele tem que buscar um outro nome. E ele não vai voltar a jogar o que fazia no ano passado com o Jô. Porque o Roger, primeiro, tecnicamente é inferior ao Jô. Em termos de características, não tem a velocidade que o Jô dava. O Jô muitas vezes puxava contra-ataque no Corinthians. A gente tá não só vai fazer isso, Roger. A gente está só lá na frente, né? Mas o Corinthians mudou mais atrás. Henrique? A saída do Pablo e do Arana. Entraram o Henrique e Sid Clay ali. Entraram o Henrique e Sid Clay. Mas antes tinha o Juninho Capixaba, que também não funcionou. E aí, por isso que eu falo que o grande acerto, quer dizer, isso aqui, só uma opinião, o grande acerto do Carille foi em colocar o segundo volante. Lá na frente, Rodriguinho e Jadson são excelentes jogadores. Hora ou outra eles iam fazer os gols que estão fazendo e dando as vitórias. E nesse jogo aí contra o Independiente, Edmundo, muitas vezes o Ralf jogou de terceiro zagueiro. Na composição defensiva ele vinha ali por dentro. Ó. Você vai, em muitos momentos você vai ver o Ralf como terceiro zagueiro. Porque começou a perceber que o time de Independiente tinha liberdade. E não era o Giliotti que estava jogando de centroavante, né? Era o Silvio Romero. E o Giliotti é mais presença. E não ia fazer gol no Corinthians nunca, porque Silvio Romero é uma praça no Tatuapé. É onde, aliás, é onde eu fui criado. Eu sou lá da Praça Silvio Romero do Tatuapé. Né? É onde eu fui criado. O Felipe Facincani também. O Felipe Facincani também. E lá, né, nesse jogo, o Giliotti entrou depois no finalzinho da partida. Entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo. Que é um jogador de presença diária para tentar ganhar do Corinthians. E tem todo esse trabalho do treinador do Corinthians, que eu acho muito interessante. Principalmente no Carille, ele se reinventa. Ele consegue reinventar o time do Corinthians com as peças que tem. Eu acho muito legal quando ele fala, não, se a gente não perder ninguém, eu toco com o que está aqui. Eu acho e ele muito ganhou legal. Uma peça fundamental esse ano, que o Corinthians nem estava... como se diz no mercado, prospectando e caiu assim, porque foi uma oportunidade. Foi colocado lá no Corinthians o Matheus Vital. Sim. Foi colocado no Corinthians. Mas essas circunstâncias têm que ser faladas, tudo bem, né? Mas foi colocado. Elas têm que ser faladas, pelo amor de Deus. Um clube vende, o outro não recebe. O que vende não recebe. E o Matheus Vital, isso é surreal. Que foi colocado no Corinthians pelo empresário dele, é um jogador que hoje virou peça-chave pro Carille. Por quê? Então, tu não tem nada pra me vender aí, não? Que eu não precise pagar? Não. Ih, rapaz. Não. Eu gostaria de comprar alguma coisa sem precisar pagar. O Matheus Vital é do empresário Carlos Leite, é isso? Sim. É do Carlos Leite. Que tirou os jogadores dele do Vasco por causa da mudança lá e, bem, aí são outros 500. E fez esse favor aí ao Corinthians. Aí o Matheus Vital pode jogar nessa linha de 4 do Corinthians, né? Aberto na direita, já jogou. Aberto na esquerda, fez assim na final do Campeonato Paulista. Ou por dentro, no lugar do Rodriguinho ou do Jadson. É um jogador que faz qualquer uma das funções. É verdade. Tá voando mesmo esse rapaz, hein? E foi decisivo, ele fez um cruzamento pro gol. No lugar do Eugênio dessa vez. Verdade, tá jogando muito. Fala, Saboia. Então, ganhou corpo o time. E tem um detalhe. Você viu que o Jadson jogou?
na Argentina e fez o Jadson, obrigou o Jadson a jogar. Porque se o Jadson não se corta, e é bom ver o Jadson bem, hein? Nossa, sabe jogar muito. Mas se ele tiver no peso e treinado e descansado, Jadson joga muito. E o Matheus Vital, a chegada dele, a forma como ele entrou no time, fez o Jadson acordar. E quem ganha é o Corinthians. E outra coisa, nós estamos falando do Carille só taticamente. Mas a gente não pode esquecer, quando a gente ouve, pode ver, o Carille é um treinador que quase em todas as entrevistas ele fala no jogo a jogo. Essa não é uma frase colocada aleatoriamente. O jogo a jogo do Corinthians é um ovo de Colombo que o Carille descobriu. Por quê? Porque ele faz o time do Corinthians a jogar qualquer partida, especialmente no Campeonato Brasileiro, como se fosse uma decisão. O time do Corinthians vai jogar com o Ceará, por exemplo. A aplicação é exatamente a mesma do que se fosse pegar o Flamengo, o Internacional, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, enfim, qualquer dos grandes, São Paulo. Então, esse jogo a jogo, ele botou na cabeça do time, dos jogadores, que todo jogo é uma decisão, e é verdade. Título brasileiro, principalmente, se ganha no jogo a jogo. E pode reparar, o time do Corinthians joga todas as partidas como se fosse uma decisão. Outro detalhe que passa quase despercebido. Atenção, daqui a pouco, estamos falando do Corinthians, já vamos falar do Flamengo. Notícia de agora há pouco, o Flamengo terá um desfalque de última hora importante, hein, para o jogo de amanhã, e vai dar o que falar. Eu tenho certeza, a ausência desse jogador no time do Flamengo amanhã contra o América Mineiro. O Roger foi apresentado hoje... É outro além do Everton Ribeiro, que ela já falou, né? É outro além do Everton Ribeiro. A Ana Calil falou na abertura do programa. Exatamente. É mais um. É além. É de agora a pouco. Tá. Além do Everton Ribeiro, que foi expulso contra o Vitória. Esse jogador importante está fora. Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Daqui a pouco nós vamos analisar aqui. Mas o Roger foi apresentado e a filha do Roger, ela é muito especial, né? Ela é linda, ela é deficiente visual, mas ela é linda, é esperta, inteligente e acompanha o pai em tudo que ele faz. E a TV Corinthians fez uma homenagem à filhinha do Roger e deu um jeito dela poder acompanhar a apresentação do pai no timão. Vamos ver. Em braille. E eu vou ler aqui pra vocês. J. Oi, Júlia. Tudo bem? Estamos muito felizes em contar para você que o sem pai, porque o seu pai jogar como? Seu pai vai jogar. Jogará. Não é por causa do acento. No Corinthians. Eita! Seja bem-vinda ao bando de loucos. Uhul! Muito obrigada, TV Corinthians. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Aqui tem um bando de louco! Louco por ti, Corinthians! Aqueles que acham que é louco! Vai, Corinthians! Um beijo, gente. Olha, demais, já entrou no clima da Fiel, a Júlia, linda filha do Roger, que barato. Pascoalzinho já viu no rádio hoje, chorou, né, já Pascoalzinho? Chorei, já é bonito. Eu choro um pouquinho. Que legal. Negócio de criança, de família, às vezes a gente fica, eu fico muito mais tocado. A Júlia é maravilhosa, sensacional. Que carisma tem a Júlia, né? Todo mundo sabe que o Roger é corintiano, né? O Roger não é pouco corintiano, ele é muito corintiano. Então agora está em casa mesmo. Eu até falei, e repito, não tenho nenhuma dificuldade de falar, o Roger só não pode deixar essa vontade de jogar no Corinthians, essa empolgação de torcer pelo Corinthians, que isso interfira no que ele possa jogar dentro de campo. Ele tem que jogar futebol.
Porque a obrigação dele vai ser o centroavante no Corinthians e vai recair sobre ele a obrigação de fazer gols. Então, é legal ser corintiano? Ótimo. Não coloque uma coisa na frente da outra. Primeiro, seja profissional, para poder ser o corintiano que você sempre foi. Boa, Ró, Julinha! Beijo, você demais, e já tá no bando de loucos a Júlia com toda a família. O Paraná Clube... Estou consultando a Bíblia aqui, viu, BBC? A Bíblia sempre bem informada. Acabei de mexer no Flamengo. Já um desfalque de última hora importante no time do Flamengo. Helena Calil já está chegando aí, você vai saber, hein? O Paraná para amanhã. Jogo domingo, 11 da manhã, lá no Dorival de Brito. Não tem problema, time, jogadores à disposição do Micali. Richard, Alemão, Gesiel, Ryan e Mansur. Leandro Vilela, Diego, Wesley Dias, Caio Henrique e Silvinho. E mais à frente o Carlos Eduardo. Esse é o provável Paraná Clube para o confronto de domingo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Mas vai jogar na tática do chaveiro de novo? Qual é a tática do chaveiro? Tudo trancado? Ou então na tática do morcego, tudo pendurado na trave, igual eles fizeram contra o São Paulo? Vai perder o jogo de novo em casa. Vai perder. Se jogar desse modelo que jogou contra o São Paulo, passou do meio campo, gente. É muito pouco pro time. Mas é o São Paulo, é estreia contra o São Paulo, é a volta para a Série A. Entendo tudo isso. Mas um time que entra na primeira divisão do futebol brasileiro tem que propor alguma coisa. Mas tem bola pra ir pra cima? Tem que aparecer. Não tem. Se vira, jacaré. Se vira igual charuto em boca de bêbado. Não pode ficar tudo atrás, cara. Não pode jogar tudo atrás. Um charuto em boca de bêbado fica... Um charuto em boca de bêbado? Como é que fica, Pascoalzinho? Um pouco pra cá, um pouco pra lá, vai se virando. Vai se virando. Pô, tá de brincadeira. Às vezes cai, né? Às vezes cai também. Aliás, Paraná Clube, fica esperto. Que pode, né? Pelo menos a princípio, tomara que não. Joga um pouquinho também, sabe? Sai pra jogar. Não é só atrás. Muito bem, Paraná e Corinthians. O Corinthians está reclamando aí de muitos jogos seguidos fora de casa, é isso, Pascoal? O Corinthians tem agora esse compromisso fora de casa. Sim. Contra o Paraná, depois volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, também fora de casa, né? Mas na quarta tem uma vitória, né? Oi? Quarta tem uma vitória. Quarta-feira tem uma vitória. E depois sai de novo para jogar contra o Atlético Mineiro. Só volta a jogar em casa pela Libertadores contra o Independiente. São 3 partidas seguidas do Corinthians fora de casa. O pessoal, poxa, vai esgotar o time. Já são 3 jogos fora de casa. Então, é uma situação que o Corinthians vai ter que viver. Você está contando o último, que já foi fora de casa. Não, estou falando daqui agora, nesses próximos jogos. O Independiente. Então soma aí, Independente, agora o Paraná, o Vitória e depois joga com o Atlético Mineiro. Fora também. Todo mundo fora. Serão 4 jogos fora de casa. 4 jogos fora de casa. É uma boa sequência aí, difícil, né? Sempre é bom alternar para o Corinthians nessa fase fantástica e espetacular que já dura bastante tempo para o Corinthians. É um desafio aí para o timão do Fábio Carilli. O Paraná Clube está promovendo esse jogo muito bem, afinal de contas receberá o Corinthians. Veja aí o vídeo do Paraná Clube. É bonito. No dicionário, cara, louco é substantivo. Mas pra mim, mano, é adjetivo, tá ligado? Adjetivo porque louco é pra poucos, é pra quem merece. No futebol tem até os mano que são conhecidos assim, sabe? Eles são o que são por algum motivo, né? Sei lá, brasileiro, mundial, todo dia na TV. Eles são apaixonados, mas na fé, pra mim, louco é outra coisa. Loucura é doido meter faixa debaixo do braço, cair num bonde de Curitiba pra Juazeiro só pra me ver, sem esperar nada em troca. Loucura não é uma multidão empurrar um time 90 minutos pra ser campeão. Loucura é cantar um campeonato inteiro só pra manter o coração batendo. Louco é quem vive de sonho, não de conquista. Loucura é lutar de peito aberto nessa disputa insana contra os gigantes, mesmo sabendo que nunca é 11 contra 11. A loucura não tá no resultado, tá em viver só de amor. E essa loucura que a TV não mostra, porque a loucura tá fora do eixo, tá ligado? Tá na quebrada, no norte, no nordeste, no interior. A insanidade tá onde o glamour da bola nem chega. E nós estamos na luta e de volta nas cabeças, parceiro. Aos irmãos de São Paulo, com todo respeito, vocês podem ser loucos, só que nós é mais, mano.
Loucura ser paranista, vai ser louco e o bando de loucos estará lá também. Vai ser uma loucura geral, grande jogo, Paraná e Corinthians, domingo, 11 da manhã, mas uma grande partida do Campeonato Brasileiro que está só começando. Amanhã, Maracanã, com mais de 30 mil pessoas, despedida do goleiro Júlio César, num jogo à Vera, Campeonato Brasileiro, e a Helena Calil está lá no Ninho do Urubu e traz as informações do Flamengo e já uma notícia de última hora de um desfalque importante. Fala